E aí, então, nos vídeos anteriores eu mencionei as configurações avançadas do VirtualBox, né? O vídeo mais recente foi aquele de configurações explicando placa de rede, modo NAT, modo Bridge. E agora a gente vai começar a desenvolver nossa máquina virtual. Eu vou abrir agora o meu VirtualBox. Beleza? Eu já tenho a nossa máquina virtual que a gente começou a simular a criação dessa VM. A gente vai dar uma olhada nas configurações, tá? Eu peguei a ISO do Ubuntu, tá? Então, para eu passar essa ISO, eu selecionei a controladora do IDE, selecionei Choose Disk File e selecionei a minha ISO, tá? O que a ISO é? A ISO nada mais é do que um formato de CD, uma mídia de CD em forma de arquivo, tá? Então, a ISO vem para fazer quase a substituição da imagem do CD. Com a mídia de CD, você consegue gravar uma ISO num CD, assim como você consegue gravar uma ISO no pendrive, tá? Se eu tiver paciência lá na frente, eu explico como que você faz a gravação desses dispositivos aí usando algum sistema operacional, mas não vem ao foco agora. Então, a gente tem aqui a ISO do Ubuntu, tá? Como se fosse um CD mesmo. E depois que a gente seleciona, coloca ela dentro do armazenamento da gavetinha de CD da máquina virtual, a gente sobe ela, tá? Então, só aguardando ela subir. Beleza? Nessa tela aqui, a gente passa por uma tela chamada de Grub. O que é o Grub? O Grub ele é um gerenciador de boot, tá? Ele é um organizador de sistema que vem antes de iniciar o sistema operacional. Ou seja, o sistema operacional ele vem depois dessa tela. Depois dessa tela, se você não mexer em nada, ela passa de forma automática, tá? Algumas passam mais rápido, outras passam mais devagar, mas é basicamente aqui que você tem algumas ferramentas de boot que o próprio sistema Linux fornece, tá? Nem todos fornecem o Grub, tá? Mas o principal, que é o Ubuntu, ele fornece. Então, deixa eu só colocar ela em tela cheia para ficar mais fácil a visão. Então, a primeira opção que a gente tem é subir o Linux de forma de teste ou forma de instalação, tá? Embaixo tem a opção de isenção de alguns recursos de interface gráfica, e aqui tem teste de memória RAM, tá? Então aqui, ó, se você vir em Try or Install Ubuntu, você consegue testar o sistema operacional antes de fazer a instalação, certo? Então, assim, é uma forma muito facilitada de você conhecer o sistema operacional. Quem vem para o mundo Linux, isso faz todo sentido. Por quê? Porque a gente gosta de fazer experimentações e encontrar a distribuição que mais se adapta ao seu workflow. Então, assim, é importante sempre fazer os testes no sistema sem que o sistema operacional que você está testando atrapalhe o sistema operacional que já está instalado. Por exemplo, eu estou na máquina virtual, mas se eu quisesse testar o Ubuntu na minha máquina real, eu faria um pendrive de boot com a imagem do sistema, colocaria no meu computador e o meu computador iria subir o sistema como se fosse o sistema para você experimentar ele, tá? Sem que eu precisasse fazer a instalação, tá? Então, esse modo é chamado de modo live, tá? Live ISO. Deixa eu só colocar um bloco de notas aqui, certo? Então, o modo Live ISO, a gente tem praticamente aí a possibilidade de você experimentar o sistema operacional sem precisar instalar o sistema, tá? Isso faz todo sentido quando você entra no mundo Linux, porque tem uma coisa que a gente chama também, que é a distro hopping.
Distro hopping é o costume, o hábito, né? Distro hopping. Acho que é assim o termo. De você ficar pingando de distro em distro, tá? Então, praticamente, você não tem uma distro padrão. Você vai testando, e cada dia você testa uma. Então, esse termo é bem comum quando se fala no universo Linux, porque tem zilhões de distribuições de Linux por aí. Mas, quando você tem esse costume, você começa a fazer a instalação de alguns sistemas, sim, absurdos. Você começa a testar, até encontrar o seu, tá? O seu preferidinho, que tem a sua ferramenta, que tem a sua interface, certo? Minha máquina vem iniciando aí, tá? Tem um X na tela, mas é por conta do Xorg, ou do Xorg, que é o gerenciador motor gráfico do sistema. Iniciamos, tá? O Ubuntu ele inicia dessa forma, tá? Ele vem com essa interface, tá? Quando ele carrega, ele já traz o instalador na tela. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui o instalador do Ubuntu, tá? O instalador é muito intuitivo, tá? É só praticamente ir fazendo as leituras e as marcações que a gente vai descobrindo como que o sistema se comporta, tá? Importante, sempre faça a leitura, tá? Se você não tem o hábito de fazer a leitura de tudo que aparece em tela, bem provavelmente você vai começar a ter problemas com o entendimento mesmo do sistema. Então, em Linux é importante sempre você entender o que o desenvolvedor está passando para você. Então, aqui você seleciona o idioma, tá? Mas vamos imaginar que eu quero testar, tá? Antes da gente fazer a instalação. O Ubuntu ele tem uma interface bem diferente do Windows, tá? A barra de menus é encontrada no canto esquerdo, tá? Aqui em cima a gente tem um botão para fazer overview, né? Que é como se você fizesse um zoom para fora para você ver as outras telas. E aqui em cima você tem os botões de volume, acessibilidade, Wi-Fi, essas coisas, tá? Para quem vem do universo Windows, bem provavelmente vai estranhar, porque as aplicações elas vão estar em caixinhas assim, tá? Já existem Linux que usam muito o workflow do Windows, então a barra pode ficar embaixo, a barra pode subir bonitinha. É bem parecido, mas quem entra para o mundo Linux geralmente conhece entra pelo universo do Ubuntu, e o Ubuntu ele carrega uma interface um pouco diferente, mas é bem tranquilo de você entender, tá? Então, para fazer a instalação, você abre o install Ubuntu aqui, tá? Ele vai fazer a leitura dos idiomas que estão disponíveis para essa distribuição, tá? O Ubuntu ele tem como ele é carregado por uma empresa um pouco grande, uma Big Tech, que é a Canonical, ele tem uma série de desenvolvedores que já tem tradução para quase todos os idiomas que você precisa, tá? Então vamos selecionar o português do Brasil mesmo. Aqui, se você precisa de alguma acessibilidade durante a instalação, né? Audição, seja digitação, seja alguma coisa, é só clicar aqui, ó, que ele vai expandir as opções de acessibilidade, tá? Próximo também, layout de teclado, tá? Você pode testar o seu teclado aqui, se o seu teclado tem cedilha, então utilize aqui. Se você não tem, você pode usar o teclado americano, tá? Vou seguir com o próximo aqui, pra gente não perder tempo. Aqui ele vai falar assim, me conecte à internet. Por quê? Porque o Ubuntu ele precisa, ele vai fazer uma pergunta aos repositórios de desenvolvimento dele, se tem alguma atualização antes da instalação para fazer, tá? Por quê? Porque às vezes você precisa de alguns pacotes de players de vídeo, algumas coisas que são complementos pequenos que precisam ser verificados antes.
tá? Não tem problema se você não tem uma conexão, então eu vou colocar aqui, ó, não quero me conectar na internet nesse momento, tá? Aqui ele está falando que existe uma atualização que está disponível para o instalador, tá? Então essa tela aqui, ó, sofreu uma atualização recentemente. Bem provavelmente se você clicar aqui ela vai fazer algum ajuste, se não, você pode pular. Eu recomendo sempre pular, porque se eu marquei que eu não dou internet, não é para usar a internet. Próximo. Aqui é se você quer fazer uma instalação interativa, tá? Que vai por passo a passo, ou se você já é um usuário mais avançado que tem um arquivo chamado arquivo YAML, que é basicamente para você automatizar algumas tarefas dentro do ecossistema Ubuntu, tá? Inclusive isso aqui é um estudo que eu já estou fazendo para ver se eu consigo trazer para algum laboratório de testes que eu tenho, pessoal, e trazer, quem sabe trazendo um vídeo avançado ou fazer um grupo de pessoas que querem aprender esse tipo de conteúdo, e a gente vai desenvolvendo esse assunto dentro do arquivo YAML. Então eu vou selecionar a opção interativa mesmo, porque eu quero interagir com a instalação, tá? Aqui ele vai te dar duas opções, tá? Você pode selecionar a opção padrão, que ele vem só o navegador web, algumas ferramentas de utilitário, ou se você selecionar a opção de ferramentas completa, tá? Qual que é a diferença? Na instalação padrão, vem só o básico mesmo, tá? Ele vai vir no navegador, ele vai vir em algumas ferramentas de texto, só, tá? Aqui embaixo você já vai vir com uma ferramenta de Suite Office, e não é o Microsoft Office, tá? Uma Suite Office vai vir gravadores de som, vai vir um navegador, vai vir alguns jogos, e vai vir um monte de coisas. Então, se você selecionar a opção de cima, você vem com uma instalação mais enxugada, e aqui você vem com uma instalação mais completa, tá? Eu vou na instalação padrão, por quê? Porque é mais rápido, tá? Aqui que a gente já confere se você já vai baixar as configurações de mídia. Então, ó, você seleciona as opções de Wi-Fi, tá? Por quê? Porque em drivers de terceiros, como placas de vídeo, alguns Linux não vem com esse driver de comunicação. Então, se você tem uma placa de vídeo muito avançada, muito recente, ela bem provavelmente ela não vai ser acionada com toda a performance que ela deve. Ela vai ser utilizada uma placa de vídeo genérica, e com isso, bem provavelmente você perde performance. Se você marcar essa opção, ele já vai trazer o driver correto de comunicação com essa placa, ainda mais se você tiver NVIDIA, tá? Então tem uma placa de vídeo aí um pouco mais forte, marque a opção, tá? E aqui os drivers de formatos de mídia também, que é MP3, MP4, MLV, e aí a gente vai, beleza? MKV, se eu não me engano, já vem. Próximo, tá? Ele vai fazer uma leitura dessas opções e já vai perguntar se você quer apagar o disco e instalar o Ubuntu, tá? É bem simples, tá? Lá no vídeo de particionamento, eu explico como que você faz um particionamento manual. Lá no vídeo de particionamento, eu mostro quais são as partições de Linux que você tem que criar. Então, na partição manual, se você for ver aqui, ele abre uma opção para você criar. Nós não vamos fazer isso agora, pois não é a proposta do vídeo agora, tá? Nossa, fechou. Muito obrigado. Vamos lá. Next. Vamos voltar para a parte de... Isso, beleza. Aqui, ó. Então a gente seleciona sempre a opção de apagar disco, tá? Se você vai formatar uma máquina, tirar o Windows e botar o Linux, que a gente está usando o Linux Ubuntu, você seleciona essa opção aqui, óbvio, faça sempre backup. Em sala de aula eu sempre menciono, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então tenha mais de um lugar para você guardar seus arquivos, porque a hora que você selecionar essa opção, ela queima o seu HD, queima no modo de falar, tá? Ela zera o seu HD e instala o sistema operacional novamente, tá? Então, seleciona a opção próximo aqui, digite seu nome, certo?
Aqui é o nome que o seu computador vai aparecer na rede. Meu Ubuntu. Ubuntu. Certo? Aqui pode ser põe seu nome mesmo, tá? Por favor. Pensar com o cérebro. E aí aqui a gente coloca uma super senha, tá? Eu não sei que senha eu digitei. Seleciona a opção. Beleza? Aqui é uma marcação que vem falando solicitar minha senha para entrar. Tá? Por quê? Porque toda vez que eu ligar o sistema, ele vai pedir minha senha. Tá? Uma forma de segurança. Caso o seu produto, o seu equipamento for ligado por outra pessoa, ele já não cai dentro dos seus dados. Deixa essa opção marcada. Tá? E avança. Aqui é o fuso horário. Tá? Bem simples. Ponte para o rumo que você mais ou menos imagina que você esteja, tá? Se você clicar, ó, pode ver que essa opção aqui, ó, clica mais ou menos na região onde você tá, ele já traz cidade. Ou você pode selecionar nessa lista aqui, ó, certo? Selecionar aqui e vou pro próximo, tá? Aqui é um resumo do que está acontecendo, tá? Então, em geral, ele vai apagar o disco, ele vai fazer uma instalação padrão, ele não colocou nenhuma criptografia de disco, ele selecionou o software proprietário, que é aquele da NVIDIA, e aqui é a partição que ele está criando para gente, beleza? Aqui a gente manda instalar, tá? Enquanto vai instalando, eu vou mostrando um pouco sobre o sistema operacional, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar essa tela para cá, beleza? Então, o que é o sistema operacional Ubuntu e a sua interface, tá? O Ubuntu, ele é um sistema operacional desenvolvido por uma empresinha chamada Canonical, tá? Eu vou colocar o site dela aqui para vocês já verem. Melhor, vou pela minha máquina que é bem mais rápido. Canonical. Ubuntu, tá? É uma empresa de tecnologia, tá? Ela tem um monte de produtos e soluções, tá vendo? Inclusive um dos produtos que ela tem são os próprios Ubuntus aqui, tá? Ela tem serviço em nuvem, ela tem produtos para virtualização, ela é bem influente no mercado de tecnologia, tá? Então, é ela que está por trás do sistema operacional Ubuntu. Então, existe sim empresas grandes que estão por trás de projetos open source, tá? E o Ubuntu, ele é de código-fonte aberto. Ela fornece o código-fonte para qualquer pessoa, tá? E quando eu falo código aberto, a gente vai falar sobre isso em alguns vídeos, quer dizer que ele é gratuito, tá? E eu posso faturar com isso, tá? Risos. Certo? Por quê? Por que eu posso faturar? Porque eu posso oferecer serviços em cima desse produto, tá? Eu posso oferecer suporte em cima desse produto. Inclusive, a Canonical oferece esse tipo de suporte. Você pode pagar para a Canonical para ela te dar suporte em cima do Ubuntu, tá? Então, assim, é um sistema operacional completo, é um sistema operacional, entre muitas aspas, fácil de lidar, e é um sistema operacional bem popular e bem influente no mercado, no mundo Linux, tá? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre distribuições Linux e as suas derivações, tá? Porque existem sistemas operacionais que pegam o código-fonte do Ubuntu, fazem aprimoramento, retiram algumas coisas e são oferecidos de forma diferente, mas com a base Ubuntu, tá? Então vamos lá, vamos voltar na instalação aqui e ver quanto que tá rodando. Deixa eu fechar esse Firefox aqui que tá muito ruim, essa máquina virtual é muito lenta, tá? Os recursos da máquina virtual, pessoal, é muito lento mesmo, tá? Geralmente é para experimentação. Geralmente você vai oferecer recurso de desempenho caso sua máquina tenha esse recurso, tá? Então, para virtualizar essa máquina aqui,
praticamente eu estou usando 4 GB de RAM para ela, tá? Se eu não me engano, 2 núcleos ali de processamento, certo? Mas o Ubuntu, ele é um sistema um pouco mais pesado por conta da sua interface gráfica, tá? Aqui no site do Ubuntu, a gente tem aqui os requerimentos mínimos para rodar um sistema operacional Ubuntu com qualidade, tá? Ah, professor, eu não tenho Zero, eu não tenho esse hardware para virtualizar o Ubuntu. Consigo trabalhar com menos? Talvez você não consiga trabalhar com desempenho. Isso aqui é o recomendado, tá? Para a gente poder começar a trabalhar de forma tranquila, tá? Mas eu já virtualizei o Ubuntu Desktop com 2 GB, tá? Então, dá para trabalhar assim. Se caso você precisar de um sistema operacional bem mais leve, existe um outro projeto, que lembra que eu disse, que é baseado, ou seja, derivação, né, do Ubuntu, que é o Xubuntu ou Xubuntu, ou no termo correto, Xubuntu. Você tem uma performance bem mais, uma interface um pouco menos detalhada, ou um pouco mais crua, mas com foco em ser mais leve. Então, se você for pegar aqui parte de download, deixa eu ver, olha isso, a diferença. Para instalar o Xubuntu, você precisa de pelo menos 1 GB de memória RAM, tá? E um processador que tem pelo menos um core, certo? 1.5, ó, mínimo. E agora o melhor recomendado, tá? Que tenha 2 GB de memória para rodar bem, tá? Então você tem praticamente a metade de recursos dentro da sua máquina virtual, mas que entrega uma interface um pouco mais simplificada, mais minimalista, que não consuma tanto recurso visual, tá? O Ubuntu, ele nasce para ser realmente bonito, tá? Ele nasce para atender o usuário de forma elegante, tá? Então a proposta dele é essa. Então, com o tempo, vocês vão entrar no mundo Linux pensando assim: qual que é a proposta da distribuição? A proposta do Ubuntu é chegar aos computadores e eles terem uma experiência de um sistema operacional rico, bonito, agradável. Vai ter outros sistemas operacionais que vai ser rápido, leve, com a interface gráfica bem mais simplificada. E aí a gente começa a trabalhar o Linux como uma ferramenta de uso e não como um sistema único, exclusivo, que só roda aquilo ali com aquela interface e tá tudo certo. Vai de gosto, tá? Tanto que o termo que a gente utiliza para as distribuições Linux são flavors, ou seja, os sabores do Linux, tá? O famoso sabor dos Linux, tá? Então, já olhando para isso, a gente já começa a entender o universo Linux e suas essências ali dentro do código livre, dentro da comunidade. Eu recomendo o seguinte, galera: sempre que começarem a utilizar o Linux, se envolva com as comunidades, tá? Certo? Se envolva com as comunidades. Por quê? Porque as comunidades, elas estão para se ajudar, tá? Então, existe a comunidade do Ubuntu. Se você for em qualquer lugar, tipo Telegram, tipo Discord, vai ter sempre uma comunidade Ubuntu do Brasil que está para atender e para ajudar a gente que está chegando no universo Linux aí, tá? Então, assim, se envolvam, tá? O mais importante é vocês desenvolverem a sua curiosidade em cima do sistema operacional, tá? Então, quando a gente traz sistemas operacionais Linux, a gente não pode deixar de citar um carinha que todo mundo tem um medo, que é este cara aqui, ó, o terminal, tá?
o que é o terminal? O terminal é você interagir com o sistema operacional via linha de comando, tá? Então a gente tem aqui praticamente um monte de comandos que você vai ter que aprender. Eu vou fazer um vídeo só de shell depois que a gente instalar esse sistema operacional. O vídeo da semana que vem é de comandos Linux, tá? E eu vou colocar ali os principais e quais eu acho que são interessantes. Lembrando, eu não vou ditar regra, tá? O meu perfil aqui no YouTube é de orientação baseado na minha bagagem, na minha experiência, tá? Não existe certo, não existe errado, existe o meu pensamento, tá? Para mim. Leve para vocês aquilo que vocês acharem interessante, beleza? Então, eu não sei quanto tempo vai faltar aqui do sistema operacional. Espero que termine rapidinho para a gente poder finalizar. Aqui ó, a Canonical vendendo o Ubuntu Pro, suporte de nível empresarial 24/7 com Ubuntu Pro, tá? Então empresas podem comprar o suporte direto da empresa da Canonical que possa fazer dar um suporte mais profissional em cima do produto que ela desenvolve, tá? Então o Ubuntu ele é um produto da Canonical, ele é de uma Big Tech, tá? Mas com o tempo vocês vão entender que nem sempre uma Big Tech por trás de um projeto assim é enviesado, ou às vezes eu não gosto de empresas grandes por trás de projetos, tá? Então tem outros projetos, tá? Se você for fazer uma pesquisa rápida, distribuições Linux, tá? As mais populares, ó, certo? Então assim, cada uma tem seu propósito, cada uma tem sua empresa por trás, ou sua comunidade por trás, cada uma vai ter sua característica diferente ou não, cada um vai ser um formato diferente ou não. Então, assim, é um universo muito gigante para quem quer se aprofundar em sistemas operacionais, assim como é um universo muito gigante, assim, para quem quer só usar um sistema operacional, certo? Então, é só dar uma pesquisadinha, tá? Aqui ele já fala quais são os propósitos de cada distro, ó, certo? Pop! OS, que é muito famoso também, o Zorin, que já vem fazendo um trabalho excelente aí, se eu não me engano ele está até bem engajado nas recomendações de quem sai do Windows 10, que já acabou o suporte e vai para o Windows 11 e não tem licença, já acaba caindo dentro do Zorin, que é um sistema operacional muito bom, tá? Inclusive eu tenho um amigo que é bem fãzinho do Zorin, bem fanboy ali, mas quem entra no mundo Linux acaba ficando fanboy de uma distro até conhecer uma outra melhor. Mas é isso mesmo, tá? Abraço o Júlio aí que me dá um suporte violento para fazer vídeo e a gente troca bastante ideia do Linux, tá? E sigam ele no canal dele lá, Anastácio X, muito bom o canal dele nos games, que é focado. Vou deixar o link do canal dele na descrição para vocês seguirem lá, certo? Isso aqui vai demorar, tá? Mas basicamente a instalação do Ubuntu é isso, tá? Na hora que terminar, ele aparece um botãozinho aqui pra gente dar um restart e depois a gente só segue com a utilização do sistema mesmo, tá? No próximo vídeo eu vou colocar já o sistema operacional funcionando e aí a gente vai começar uma saga dentro desse carinha aqui, tá? Vou colocar até um terminal um pouco mais hacker para vocês ficarem um pouco mais felizes aí, tá? Pra falar que vocês estão mexendo com coisas um pouco mais avançadas aí. Beleza? Então é isso, tá? Eu vou largar esse sistema instalando. Terminando, é um botão verde que aparece aqui, dá um restart no sistema, tira a ISO e bora para a utilização. Próximo vídeo semana que vem, clica no like aí, fala que Linux é seu estilo de vida.
fala que VirtualBox é estilo de vida lá nos comentários, que é muito massa, que a galera tá engajando bastante. E vamos nessa. Valeu, falou!